Sabe aquela dor chata na lombar que parece um bumerangue? A gente cuida, ela melhora, mas aí, do nada, ela volta. É um ciclo que deixa qualquer um maluco. Mas e se eu te dissesse que a ciência pode, finalmente, ter desvendado esse mistério? Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão. Será que é só azar? Ou um músculo que nunca sara direito? Olha, uma pesquisa nova foi a fundo para achar os verdadeiros culpados por trás disso. E as respostas, sério, são bem surpreendentes. Para a gente começar a entender o tamanho do problema, se liga nesse número. Um estudo mostrou que quase 1/3 das pessoas que melhoram de uma crise de dor lombar tem outra crise em apenas um mês. Isso mesmo, 33,8% em 30 dias. Claramente, tem algo muito mais sério acontecendo por baixo dos panos. Então, para resolver esse quebra-cabeça, os cientistas decidiram agir como detetives. Eles abriram uma investigação completa. Sabe, colocando todos os possíveis fatores de risco na parede para ver quem era o verdadeiro culpado. Bom, vamos dar uma olhada na lista dos suspeitos. Idade, fumar, até depressão e sobrepeso, que muita gente juraria que eram os culpados, foram investigados e, surpresa, não eram os chefes da quadrilha. Mas, olha só, um fator já começou a chamar a atenção ali no canto: a ansiedade. A investigação estava só começando a esquentar. Depois de eliminar um monte de inocentes, a investigação focou em 4 suspeitos principais. 4 fatores que, sozinhos, já se mostraram os grandes vilões por trás do retorno da dor lombar. E aqui estão eles. Primeiro, inflamação sistêmica, que é basicamente quando o corpo todo está meio em alerta, sabe? Segundo, as tais das citocinas pró-inflamatórias, que são tipo os mensageiros químicos que espalham a fofoca da inflamação pelo corpo. Terceiro, um velho conhecido do nosso dia a dia, trabalhar mais de 8 horas. E por último, aquele fator que já tinha aparecido, a ansiedade. Tá, mas quão perigosos são esses caras agindo sozinhos? Bom, só de ter sinais de inflamação pelo corpo, o risco da dor voltar aumenta em mais de 4 vezes. É uma prova clara de que o estado geral do nosso corpo afeta diretamente a saúde da coluna. E o trabalho? As longas jornadas, o impacto é ainda maior. Trabalhar mais de 8 horas por dia multiplica a chance de uma nova crise por quase 9. Pois é, o nosso ambiente de trabalho pode ser um campo minado para a nossa lombar. Agora segura essa, o dado mais chocante de todos. A ansiedade sozinha pode fazer uma pessoa ter 25 vezes mais chance de a dor nas costas voltar. 25 vezes! É um número absurdo que mostra a conexão poderosa que existe entre a nossa mente e o nosso corpo. E é aqui que a história ganha uma reviravolta digna de filme. A investigação descobriu que esses fatores não gostam de agir sozinhos. Na verdade, eles formam uma espécie de conspiração, um complô para se tornarem ainda mais perigosos quando estão juntos. E esse é o pulo do gato. O risco não só aumenta, ele se multiplica. Quando esses fatores se juntam, o efeito não é 1 mais 1 igual a 2. O negócio fica exponencial, como uma bola de neve descendo a montanha e virando uma avalanche. A lógica é bem simples. Um culpado agindo sozinho já é um problema, certo? Mas quando eles se unem, o perigo aumenta de uma forma absurda. A combinação transforma pequenos riscos em uma ameaça gigante. E o que acontece quando a inflamação se junta com a ansiedade? A pesquisa descobriu que essa dupla dinâmica eleva o risco de a dor voltar em quase 27 vezes. É o ciclo vicioso perfeito entre corpo e mente, se retroalimentando. E a combinação mais poderosa de todas, a ansiedade junto com longas horas de trabalho. Esses dois, juntos, disparam o risco de a dor lombar voltar em incríveis 33 vezes. É a definição da tempestade perfeita de estresse mental e cansaço físico. Ok, então a gente já sabe quem são os culpados e como eles conspiram. Mas e agora? O que a gente faz com isso? Bom, a grande sacada dessa pesquisa foi usar todo esse conhecimento para criar uma ferramenta prática que consegue prever o risco de cada pessoa. O nome dessa ferramenta é Nomograma. O nome é meio estranho, eu sei, mas a ideia é genial. Pensa nele como um tipo de calculadora de risco personalizada. Médicos e pacientes podem usar os fatores de risco de cada um para calcular a chance exata da dor voltar. E usar é bem simples. Primeiro, a gente identifica quais fatores de risco estão presentes. Cada um deles vale um tanto de pontos. Depois, é só somar tudo. E por fim, a gente pega essa pontuação total e olha no gráfico para ver a probabilidade exata de a dor lombar atacar de novo. E será que essa previsão funciona mesmo? Olha, o modelo mostrou uma precisão de cerca de 90%. Isso é muita coisa.
e transforma o nomograma numa ferramenta super poderosa para a gente saber quem precisa de mais atenção para finalmente quebrar esse ciclo de dor. Então, depois dessa investigação toda, qual é o veredito final? O que tudo isso realmente significa para quem sofre com dor lombar recorrente? A conclusão é muito clara. Dor lombar que vai e volta não é só um problema de músculo ou de osso, é uma questão super complexa que mistura a biologia do nosso corpo, o nosso trabalho e, principalmente, o nosso estado mental. E o pior, esses fatores conspiram, um potencializando o outro. Então o único jeito de quebrar esse ciclo de vez é com uma abordagem completa, que cuide tanto do corpo quanto da mente. E tudo isso nos leva a uma última reflexão. Agora que os culpados foram expostos e a conspiração foi revelada, qual seria o primeiro passo, a primeira atitude que alguém poderia tomar para começar a desmontar essa teia? E quem sabe encontrar um alívio que dure de verdade? A resposta talvez seja muito mais pessoal do que a gente imagina.